Imagine que um homem com deficiência mental é acusado de tirar a vida de uma garotinha filha do comandante. Por ter essa condição, é difícil alguém acreditar nas palavras do homem que ele diz que não teve culpa do que aconteceu e que há uma testemunha. Apenas a sua avó e filha que confiam em Memo, mas será que duas mulheres conseguirão provar a inocência dele para o comandante? A história inicia com uma linda mulher toda de branco se arrumando. Ao ouvir no noticiário que a pena de morte foi abolida na Turquia, ela para o que está fazendo e pega um objeto que parece ter um valor sentimental. Na próxima cena, vemos a infância dessa mulher chamada Ova. Seu pai lhe buscava na escola todos os dias e apesar de ter a sua deficiência, isso não o impedia de fazer tudo o que podia para ver a sua filha feliz. O homem chamado Memo gostava de correr atrás de pássaros e acreditava que eles voavam para o céu e encontrariam a sua falecida esposa, então sempre acenava para eles. Certo dia, voltando da escola da pequena, em uma loja ela avistou uma mochila de um personagem de um livro que ela tanto gostava. Ova queria muito a mochila, no entanto seu pai não tinha dinheiro suficiente para isso, e mesmo quando o vendedor disse para ele levar e pagar depois, o homem achou melhor primeiro conseguir o valor. À noite, Ova pergunta ao seu papai se ele não irá virar anjo igual a sua mamãe, e o homem promete que ficará com ela para sempre. No dia seguinte, vai acontecer um festival na cidade, e Memo venderá maçãs do amor para ter dinheiro suficiente para comprar a mochila para sua filha. Enquanto os dois estavam se organizando no festival, um soldado desertor saiu escondido de sua patrulha e se escondeu nas ruínas que havia no lugar. No fim do festival, pai e filha correm para a lojinha para comprarem a mochila que Ova tanto queria. Contudo, quando chegam, o comandante já está apagando e a sua filha já estava com ela nas costas. Memo até tenta comprar a mochila do comandante e encosta nela, mas o homem abusa de seu poder e bate no rosto de Memo, que acaba caindo no chão. Ao chegar em casa, Ova conta para sua vovó que está triste não pela mochila, mas pelo que o pai de Seda fez com Memo. Mais tarde, quando o homem está cuidando das ovelhas, ele se depara com as crianças brincando. No meio delas estavam os filhos do comandante e a mochila que Ova queria. Em seguida, a mãe das crianças gritou que a comida estava pronta e quase todas foram atender ao chamado, menos Seda, que ficou brincando de atrair o homem com a mochila. A garota começa a subir no meio de algumas pedras altas e Memo, antes de falar para ela sair dali, avistou nas ruínas um homem que parecia estar escondendo algo no lugar. Em seguida, ele diz para Seda descer, senão irá acabar se machucando, mas a criança não lhe dá ouvidos e acaba caindo. Memo não pensa muito antes de se jogar na água para procurar Seda, e quando a encontra, o homem começa a ficar nervoso por seu coraçãozinho não estar batendo. Enquanto isso, a mãe da criança finalmente deu falta por ela e pede que seu marido vá procurar depois de seu filho ter dito que Seda estava brincando com um maluco. Quando acham os dois, Memo está com Seda nos braços saindo da água e o comandante já manda que o prendam e o torna culpado. O homem é levado até a delegacia para assinar uma confissão. Ele sofreu muito, pois os homens bateram muito em Memo e pegaram as suas mãos para assinar em seu nome. Depois, colocaram até a sua digital à força para que o documento tivesse veracidade. Após tudo isso acontecer, ele ainda apanhou mais depois do comandante. No dia seguinte, o homem foi transferido sem poder ver a sua avó e sua filha. As duas estavam do lado de fora do portão. Mas o comandante deu uma ordem aos seus soldados de não deixar Memo ter contato com nenhuma das duas e nunca receber visitas na prisão. Entretanto, a garotinha correu um pedaço atrás do veículo que levava seu pai, gritando para Memo, e o homem gritou de volta que o gigante caolho viu tudo o que aconteceu. Ova é muito esperta e entendeu o que seu pai estava dizendo. Ela foi até aquelas pedras e depois nas ruínas procurando por alguma coisa. No fim, a garotinha acabou achando um homem que prometeu para ela que contaria tudo para a avó de Ova. Mas quando a garotinha volta com Fátima, o homem já havia fugido. Na prisão, os guardas esconderam o máximo que podiam a razão de Memo ter sido preso, pois assim que os seus colegas de cela ficassem sabendo, acabariam com a vida do homem. E é o que aconteceu quando descobriram. Memo foi parar na enfermaria com vários ossos quebrados. O comandante ligou para a prisão depois de descobrir que o diretor fez uma petição para que ele fosse transferido.
ocorrido. O objetivo do comandante é mandar o homem à forca para que faça dele um exemplo para os outros. Então, o capitão da prisão vai até a cela de Memo e deixa claro que se algum detento encostar no homem, nunca mais sairão do lugar. Na cela, há um homem que consegue quase tudo que seus colegas pedem para ele. Seu nome é Ascoroslo, e o novo detento que chegou com Memo pediu que ele conseguisse seu instrumento de volta, e o líder prometeu que iria trazê-lo. Nos próximos dias era difícil para Memo, seus colegas de cela se afastavam devido à sua condição, mas o homem acreditava que todos eram seus melhores amigos. Ele até escreveu uma carta para Ova. No entanto, o guarda a jogou fora. Nos próximos dias, a garotinha tem faltado às aulas para ficar nas ruínas esperando o homem que ajudaria ao seu pai falando a verdade voltar. Então, a sua avó teve que chamar a professora para convencer a garotinha a voltar para a escola, e Ova só aceitou por causa que a professora prometeu que ela iria a levar até o seu pai. Na próxima cena, vemos o julgamento de Memo, que acabou sendo condenado à morte como esperado. E a professora cumpriu a sua promessa de levar a garotinha para ver seu pai. No entanto, no local, eles não deixaram elas entrar. Apesar de a mulher ter conversado com o diretor por ligação e ter ficado tudo combinado, o comandante deu ordens que o homem não poderia receber a visita de ninguém. Enquanto a professora tentava resolver a situação com o diretor, Ova sumiu da vista deles e foi até o muro que dá para o pátio dos detentos. E pelo menos os dois escutaram a voz um do outro até a hora dos guardas chegarem e tirarem a garotinha de lá. À noite, Ova pergunta a sua avó quem irá cuidar dela quando a senhora ir para o céu, e Fátima promete que só irá quando a garotinha estiver crescida. Na cela 7 está tendo um jantar e aquele detento que havia pedido para Ascoroslo um instrumento está o tocando. Os colegas de cela de Memo começaram a se interessar mais no homem e descobrem que a garotinha só tem a avó e que o homem perdeu a sua esposa quando Ova era neném. Depois que todos estão dormindo, Ascoroslo vai ao banheiro e o detento do instrumento tirou uma faca de dentro do objeto. Em seguida, ele aponta a arma branca para o líder e disse que foi enviado por um inimigo do homem. Nesse momento, Memo entra no lugar e protege Ascoroslo, o que possibilita que o detento seja desarmado, contudo Memo acabou ferido. Logo, o homem irá se recuperar e Ascoroslo acredita que tem uma dívida de vida com Memo. Então ele planeja com os outros detentos de levarem Ova para a prisão para que o seu colega de cela consiga ver a sua filha. E o plano dá certo. Como a criança entrou com a esposa do Ascoroslo, a mulher acredita que essa criança era outra filha do homem. No entanto, ele nega e ouve de sua esposa que não acredita que ele não deixa ela trazer os seus filhos, mas que o dos outros ele mexe todos os pauzinhos. Voltando a Ova, ela entra na cela pelo carrinho de comida e quando pai e filha se reencontram, é uma alegria. A garotinha conta que encontrou o homem e que ele lhe disse que Memo não é o culpado. No entanto, depois disso, ele nunca mais apareceu. Os detentos da cela prestaram atenção no que ela disse e ficaram surpresos de saberem que o homem está no lugar injustamente. A avó da garotinha achou o bilhete em casa que Ova havia deixado avisando que iria ver seu pai, e nesse momento a mulher começa a passar mal, em seguida ela perde a sua vida. Voltando à prisão, Ascoroslo fala para a garotinha que seu pai está doente, por isso não pôde ir embora do lugar. Então Ova pergunta a doença de cada um, até ao que fica sentado em um canto rabugento. O diretor logo descobre o que os seus prisioneiros fizeram, pois a professora achou a avó da garotinha e o bilhete que Ova havia deixado. Os prisioneiros a esconderam debaixo da cama de Memo e quando o diretor pergunta para o homem, ele não sabe mentir e acaba falando a verdade. Ascoroslo conta para o diretor sobre a testemunha depois do sermão que ele deu aos detentos e pede que o homem investigue, assim eles podem ter uma chance de salvarem Memo. O diretor leva a garotinha para casa e no caminho ela conta tudo o que sabe sobre a testemunha. Quando chegam na residência, a professora dela está no local, junto com várias outras pessoas, e a mulher tem uma conversa difícil com a criança. Ela conta que a sua avó virou um anjo. Então Ova abraça sua
professora e fala que a sua avó havia prometido que só iria quando a garota já estivesse crescida e pergunta quem que irá cuidar dela agora. No fim, a professora ficou como a responsável pela criança. O diretor ficou comovido por tudo que Ova está passando e decide ir até as ruínas para ver se encontra algo sobre o homem que ela havia comentado. No local, o homem achou uma arma e roupas do exército, assim descobriu que a testemunha é um desertor. Ele leva o caso até o capitão da prisão, que apesar de relutar no começo, no fim acaba investigando. Yusuf é o detento rabugento da cela 7 e ele comenta com um de seus colegas que não quer mais viver por não ter mais a sua filha. Então o homem lhe responde que se ele fez algum mal à sua menina, que deveria viver para proteger outras crianças. Algumas coisas começaram a mudar dentro dos colegas da cela de Memo, como Ascoroslo, que pediu para sua esposa levar os seus filhos na visita e comentou com a sua esposa que assim que sair do local, ele irá pegar um barco com o seu irmão para trabalhar e sustentar a sua família, da maneira correta desta vez. A professora conseguiu levar Ova para ver seu pai mais uma vez, e da sala do diretor já dava para ver a forca sendo montada. Vemos agora a garotinha. O homem pergunta sobre suas ovelhas e sobre a vovó. Ao descobrir que ela virou um anjo, ele não se aguenta e começa a chorar. Seus colegas de cela também ficaram sentidos. Na sala do diretor, o capitão entra correndo e avisa que acharam um desertor e que o homem confirmou tudo. Memo é inocente. No entanto, antes que pudessem levar a testemunha para ajudar no caso do homem, o comandante pediu para conversar com o desertor sozinho e tirou a vida dele. Quando o pessoal na prisão descobre, se dão conta que o comandante está com uma obsessão por Memo. O diretor conseguiu que Ova visse seu pai 2 dias antes do homem ir para a forca. No entanto, dessa vez foi em sua sala, para que outras pessoas não ficassem sabendo. Contudo, quando o homem olha para o lado de fora e enxerga a forca pronta, entende que não irá para casa como haviam lhe falado e ele começa a ficar nervoso. O homem pergunta à professora e ao diretor se ele será executado. Assim, Ova também fica nervosa, mas os dois negam e falam que dentro de 2 dias, Memo irá para casa. Na próxima cena, vemos Memo se despedindo dos seus colegas de cela e em seguida sendo levado à forca. O dia amanhece e o diretor vai até a casa da garotinha. Ele entrega para Ova o objeto que vemos ela segurando no início do filme. E vemos que não foi Memo que perdeu a sua vida. O objeto era de Yusuf. Ele foi no lugar do homem, para que a garotinha não crescesse sem ninguém de sua família. Então o capitão e o diretor programaram tudo para que apenas as pessoas da cela soubessem. E para que o comandante não estivesse presente, os capangas de Ascoroslo atrasaram o carro do homem. Yusuf foi dado como desaparecido naquela noite. Por ter tido uma briga para distrair os guardas, eles aproveitaram para dizer que o homem fugiu. Voltando a Ova, pai e filha se reencontraram agora para ficarem juntos para sempre. O diretor e o capitão da prisão colocaram os dois em um barco para que fossem para outro lugar, assim o comandante não descobriria sobre o que fizeram e os deixariam em paz. Ova irá contar quando forem encontrados que eles vieram da Turquia para escaparem da violência policial e que seu pai ficou nessas condições por ter sofrido na mão de soldados. O que vocês acharam desse filme? Eu achei muito emocionante, chorei em várias partes dele. Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!